Bom dia, GVs, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à Embaixada Geração de Valor, essa edição Águias NetWeaving, né? E o que é a EGV? É um local para fazer amigos, estudar sobre empreendedorismo e, consequentemente, fazer negócios. Aí, o que não é a EGV? Não é um local de palestra onde só um vai falar, né? Após a moderação de hoje todos vão falar, fazer suas perguntas, né? Lembrando que essa parte não será divulgada para deixar o pessoal mais à vontade, quem está ao vivo, para prestigiar quem está ao vivo com a gente. E se você quiser, também esse momento, eu só vim aqui toda segunda-feira, às 7h30 da manhã. Não é um local de venda direta, que é uma venda, a venda é uma consequência das suas conexões, das suas relações, do network, netweaving. Não é um local para discutir futebol, política ou religião, né? Conversar com respeito, tudo bem, né? E você terá um momento para falar sobre o seu negócio, seu pitch aí de 1 minuto. E a nossa missão é formar líderes protagonistas através do empreendedorismo, com a visão de tirar o jeitinho brasileiro pejorativo e colocar o jeito novo, o jeito correto, o jeito empreendedor do brasileiro e ser reconhecido mundialmente. Tudo isso com base nos valores do protagonismo, integridade, meritocracia, transparência e proatividade. Para mais informações, você vai encontrar nas nossas redes sociais, LinkedIn, YouTube, Instagram e Facebook também. Tem o vídeo do Flávio falando sobre a IGV e também você pode falar com o nosso time de comitê, a Demetrios, Demetrios, Priscila e James. Vamos então ao pitch. Primeiro que aparece para mim aqui é a Eliana. Bom dia a todos. Meu nome é Eliana Sorrini. Eu sou uma paulista que moro no Rio de Janeiro e hoje eu venho contar para vocês que eu represento uma plataforma chamada Flexon. Nós fazemos toda a documentação de NR1, além de fazer o diagnóstico, nós temos, após o diagnóstico, o plano de ação com engajamento para funcionários e aquilo que é fundamental a partir de um funcionário, o canal de denúncia externo. Então, se você trabalha com NR1, quer conhecer o projeto, fala comigo essa semana, a semana que vem, eu estou aqui à disposição de vocês. Chama Flexon a plataforma testada, está no Brasil inteiro, nós atendemos o Brasil inteiro. E o que fez eu escolher essa plataforma, depois de muitas que eu me especializei, foi que ela tem a documentação necessária que a justiça precisa e pede. As outras plataformas fazem apenas o diagnóstico. Essa não, ela faz toda a documentação. E a gente vai até o canal de denúncias. Então, eu fico à disposição de vocês. Maravilha. Obrigado, Eliana. Timóteo, Bom dia, eu sou Timóteo Loubach, falo do Rio de Janeiro. Eu trabalho com seguros. Eu posso fazer seguro da sua moto, do seu carro, da sua residência, da sua empresa, da sua vida, da sua viagem e até do seu helicóptero. Compre e fale comigo. obrigado, Timóteo. Sandra, Oi, pessoal, bom dia a todos. Queria agradecer o convite para participar da reunião. Eu sou licenciada da Hive, um ecossistema que conecta bem-estar e saúde por meio de suplementação premium. Nós também temos aí nosso serviço atual, né? Nosso novo serviço de energia limpa, então aquele desconto na conta de luz, né? Por meio de uma assinatura de energia. E nossa empresa também trabalha com um plano de negócios para quem deseja empreender, começar um negócio. Então, nós atuamos aí em 3 áreas diferentes que se conectam e que trazem também oportunidades de negócios para todos. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. obrigado, Sandra. Hamid, Ô pessoal, bom dia a todos. Me chamo Ramiro Medeiros, moro aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Eu atuo ajudando as pessoas a se organizarem com suas finanças pessoais através de um processo de planejamento financeiro pessoal. Hoje, um grande desafio de quem empreende, quem é autônomo, é exatamente dividir
o que é dinheiro da pessoa física, o que é dinheiro da pessoa jurídica, e esse é um dos pontos que a gente atua desde o orçamento pessoal até estruturar, né, pensando no longo prazo, como que será as finanças pessoais. Então, qualquer demanda nesse sentido, a gente está à disposição para conversar. Muito obrigado, um excelente dia para todos nós. Obrigado, Ramiro. Thaisa, Olá, bom dia. Sou a Thaisa, sou advogada, sócia e fundadora da Mindscore, primeira startup no Brasil, idealizada e desenvolvida para atender a uma regulação, que é a gestão de riscos psicossociais. Temos como diferencial um comitê multiprofissional que assessora todo o passo a passo, toda a metodologia científica muito bem fundamentada na lei e também validada pelo Ministério do Trabalho. É uma plataforma que traz um ecossistema de parceiros multiprofissionais que vão auxiliar as empresas na tomada de decisão estratégica para os seus negócios. muito obrigado, Thaisa. Demetrios, Opa, desculpa, sou eu. Tava escrevendo bom, aqui. Então, galera, antes de eu falar meu pitch, que é rapidinho, eu queria falar para vocês que nem todo mundo aqui lembra que tem que colocar seus contatos para outras pessoas te acharem. Então, quando você fala, fale conosco, ou você vai lá no grupo do WhatsApp, ou você vem aqui no chat, que nem eu fiz agora, que eu coloquei para todo mundo ver, o meu link. Então, tem o link do WhatsApp, tem o link das mídias. Faça isso você também, se acostume a fazer isso em todos os lugares que você for, porque não é fácil de achar todo mundo. Eu tenho um nome esquisito pra caramba, o meu xará também, então é mais fácil de achar no LinkedIn. Talvez se o teu nome for Roberto de Souza, vai ficar um pouco difícil de saber que é você. Então, coloca teu nome, coloca teus dados, coloca teu WhatsApp para todo mundo te achar. Legal? Vamos lá. Demetrios na área. Eu sou especialista em posicionamento premium para consultores e mentores. Eu faço você cobrar mais caro pelo teu conhecimento através da diferenciação. Eu não falo nada sobre escala, sobre ficar milionário, sobre legado. Não, eu quero saber o quanto que você está cobrando e quem vai pagar mais por isso. Agora, eu também criei um movimento contra o marketing de omissão, que é o que bomba na internet hoje. Ou seja, aqueles gurus que lá na internet que falam que você vai ganhar 100 mil por mês, mas eles esquecem de te falar que você vai investir 80 mil em marketing digital. Então é muito fácil falar que você ganha 100, sem contar que você vai omitindo que você vai ter que investir 80. Ou então aqueles que prometem 6 em 7, vocês já ouviram essa frase, mas daí eles omitem que vai demorar 6 meses a um ano para você conseguir o seu primeiro resultado positivo. Então a minha proposta é muito mais simples que isso. Antes de construir legado, constrói caixa rápido, cara. Vem conversar comigo. Eu quero te mostrar como mudar teu posicionamento em uma semana e eu quero que você consiga 10 reuniões novas toda semana. De forma gratuita, de forma orgânica, sem dor de cabeça, sem robô, sem marketing digital, sem falcatruas absurdas. Simplesmente chamando o cara certo, no lugar certo, para vir falar com você. Quando isso acontecer, suas vendas aumentam. Quer saber como fazer isso? Me chama. Tá aqui meu LinkedIn. Eu não tenho mais Instagram, não tenho mais Facebook, não preciso mais deles. Só o meu LinkedIn já é o suficiente. Me chama no WhatsApp, eu te explico de boa, num cafezinho, de graça. Eu te conto como é que você faz isso. Vem falar comigo, a gente conversa. maravilha. Muito bom. E além disso, o Demetrios faz parte do nosso comitê aqui da EGV, Áreas Netweek. Muito obrigado. Para quem não me conhece, Demetrios Youssef, eu ajudo as pessoas a se comunicarem internacionalmente e fechar negócios e, consequentemente, ganhar em dólar, né? Ou euro, libra, assim, ou Bitcoin, ouro, se achar melhor. É através do inglês, né? Através do inglês você consegue se comunicar com as pessoas, né? Fechar negócio aí e crescer profissionalmente. Mas não é aquela escola de inglês tradicional onde você vai esperar 4, 5 anos para ter esse resultado. Aqui você tem esse resultado em no máximo 2 anos. Porque a gente pega tudo do inglês e foca no que realmente importa, direto ao ponto, né, sem enrolação. E você tem essas aulas imersivas, como se fosse um intercâmbio online nos Estados Unidos, né? Professores nativos que falam português também, né? E esse mês ainda seguramos o preço antigo, né? Porque a escola fez aí várias atualizações no primeiro semestre, para até mesmo justificar o aumento, né? Que não aumentou ainda. E você pode aproveitar ainda esse mês, né? Todas as atualizações, qualidades que nós implementamos com o preço antigo.
tá? Então, mais informações é só me chamar no WhatsApp, a gente marca uma reunião aí bem breve de 15 minutos para entender a situação de você, a sua necessidade. Tá? Além disso, faço parte do comitê aqui também. E a Priscila está aí, bem-vinda, Priscila. Pode falar agora? Beleza. Vai ser o Só uma pitch. pergunta. A Thaísa já falou? Já. Ah, tá. Desculpa, é que eu estava escrevendo algumas coisas, eu não vi. Não, tranquilo. Bom dia, GVs, tudo bem com vocês? Que saudade que eu estava de estar nesse movimento incrível aqui, do qual eu sou fã e tenho muito orgulho de fazer parte do comitê organizador. Para quem não me conhece, desculpa o barulho, que eu estou na rua fazendo exercício físico antes de ir para o trabalho. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila Ferreira, sou mentora e master trainer especialista em vendas humanizadas. Mas hoje eu quero falar do Helder, que está aí, que vai entregar um conteúdo incrível para cada um de vocês. Tenho certeza que ele vai dar várias dicas, vários insights para vocês poderem potencializar aí seus investimentos. E lembrem, pessoal, o segredo da riqueza é você não concentrar todos os ovos no único cesto. Então é isso, vou deixar aí no chat minhas redes sociais, meu WhatsApp, quem quiser marcar uma conexão GV, fazer uma análise ali do seu processo comercial, gratuitamente é o meu presente para vocês. Vai ser um prazer poder agregar de alguma forma, tá bom? Boa reunião a todos. Vou ficar aqui fechada, mas eu estou ouvindo. Excelente dia, Obrigado, Priscila. Priscila. Bom dia, obrigado. Maravilha. Feito isso, vamos ao nosso moderador palestrante de hoje, Helder. Bom dia, tudo bem? Maravilha. Bom apresentar aqui primeiro. Muito bom dia, pessoal. Eu me chamo Helder Fleet, sou gestor da Network, Leilões e Investimentos, tá? Estou no mercado já desde 2010, trabalho com imóveis e nos últimos anos a gente virou o foco para imóveis em leilão, né? E hoje, com toda a difusão de informações sobre tudo, né? Com IA, as pessoas têm muito acesso à informação e acaba confundindo muita coisa, né? Bom, eu sou corretor de imóveis e aí dentro de casa aqui a minha esposa, ela é advogada, então nós juntamos esse processo juntos aqui, fizemos esse procedimento, criamos essa empresa e hoje nós temos um corpo jurídico que a gente trabalha exclusivamente com a arrematação de imóveis em leilão, né? Esse é o nosso foco. A gente trabalha com a arrematação de imóveis em leilão. A gente trabalha com todo o processo, todo o nicho dos imóveis em leilão. Então, a gente faz o processo inteiro da análise da arrematação dos imóveis. Eu sou perito avaliador de imóveis também. Como eu falei, trabalhei no mercado. Eu trabalho no mercado já há 16 anos já de imóveis aqui no Rio de Janeiro, muito focado aqui no Rio de Janeiro. E nós buscamos ampliar todo esse conhecimento, né? Juntamos tudo isso. E hoje eu falo muito sobre a questão da inteligência financeira. Falando sobre os imóveis, né, de leilão, nós temos. Eu não vou nem trazer nenhum slide aqui, não, porque depois eu vou fazer um convite para vocês, né, para a gente poder bater um papo no privado. Depois disso, a gente vai conversar e chamar um a um. Nosso trabalho consiste muito no leilão, né? E como é que funciona o leilão? Eu vou falar um pouco sobre leilão e aí mais para o final a gente vai conversando, vai buscando mais os caminhos mesmo, né? O leilão, eles são dois formatos que existem hoje, são os imóveis judiciais ou os extrajudiciais, né? Os judiciais, normalmente, aquele que existe já um processo, né? Judicial de uma dívida, seja ela trabalhista, seja condominial, seja um processo acho que na área familiar e tudo mais, existe esse formato. E existe o extrajudicial, que é aquele de retomada de financiamento bancário, tá? Então, assim, todo esse procedimento ele tem um processo muito bem estruturado, tem que ter um processo muito bem estruturado, porque com o crescimento da informação acaba que, assim, se o processo ele não for muito bem feito e muito bem analisado, tá aqui a doutora Thais aqui para poder corroborar com a informação, esse processo ele pode ser suspenso, o leilão ele pode ser suspenso, e aí gera uma frustração para o investidor, gera uma condição ruim para as pessoas que querem investir. Então, por isso, a gente tem um olhar ali 360 para o imóvel, né, para o processo do imóvel que está em leilão. Tá? Eu fiz um material aqui, deixa eu passar para você, vou passar algumas informações básicas aqui. Deixa eu ver. Vamos lá, vou falar um pouco assim, falando
abrindo essa palestra hoje, falando sobre a gente um pouco, né? Eu vou falar sobre alguns pontos que são muito importantes, né, na hora de você fazer uma arrematação segura, de você olhar, ter um entendimento sobre aquilo que você está buscando, né? Aqui eu entendo que eu falo para pessoas que têm a mentalidade de empreender, de empresários, e nossa proposta é fazer com que as pessoas tenham dupliquem o seu patrimônio em num período relativamente curto de tempo, tá? A nossa proposta é essa, que vocês possam ter esse entendimento para poder sair do zero e conseguir dobrar o seu patrimônio, ou quem ainda, de repente, por um motivo ou outro, não tem um imóvel, conseguir comprar, arrematar seu imóvel em leilão. E, por vezes, né, o tema da palestra hoje seria descobrir a caixa preta de como fazer efetivamente uma arrematação, como comprar um imóvel antes dela ir a leilão, né, dele ir a leilão. Bom, para a gente poder fazer efetivamente a arrematação de um imóvel leilão, acho que a primeira dica é você entender o que você quer, qual o caminho que você quer traçar, tá? Se você quer buscar um imóvel para investimento, para moradia, se você quer um imóvel para pagamento à vista, financiado, existem possibilidades de fazer um parcelamento, muita gente não sabe disso. Existe a possibilidade, pessoal, da gente comprar um imóvel, de você comprar um imóvel com 25 a 30% de sinal e parcelar o saldo em 30 até 60 vezes, até 59 vezes, efetivamente sem juros, tá? Você pode comprar, você consegue comprar um imóvel nesse formato. Você consegue comprar um imóvel, todo mundo acha que é só para pagamento à vista. Só levanta o dedo assim, quem acha que imóvel de leilão é para pagamento só à vista. Duas, três pessoas, quatro pessoas acham que é só para pagamento à vista. Não, então, você consegue saber, consegue comprar um imóvel hoje, um exemplo de que vale R$ 400.000 por 200 mil, e você consegue fazer um financiamento bancário igualzinho você faz para poder comprar o teu imóvel. Assim, acho que muita gente não tem essa informação. Você consegue fazer financiamento, você consegue fazer um parcelamento. Existem parcelamentos um pouco menores, de 30 vezes. Às vezes os bancos oferecem até 78 vezes, com taxa de 10% ao ano, 9% ao ano. A gente está falando de possibilidades assim que a população não tem essas informações. As grandes pessoas falam sobre leilão, falam sobre muita coisa, só que eles falam sobre aquele macro, não, vamos arrematar leilão, porque é isso, porque é aquilo, só que eles não falam muito sobre as informações, os pormenores. Eu acho que eu sempre falo para as pessoas que eu não vendo imóveis, né? Eu vendo a informação que leva a pessoa. Hoje, nosso foco aqui, nosso nicho é multiplicar o patrimônio da pessoa. Então, existem diversos formatos que você consegue fazer essa alavancagem patrimonial sua, perfeito? Então, qual é o primeiro passo para você poder fazer essas arrematações? Análise de entender o que você quer. Helder, eu quero investir. Helder, eu quero comprar um imóvel menor preço possível, menor custo possível e fazer uma alavancagem patrimonial. Começar com pouco e duplicar isso de tempo em tempo. Perfeito. Helder, eu quero comprar um imóvel para minha filha, para mim, financiado, à vista, né? A gente conseguiu definir isso, nós vamos ao mercado, nós, network, vamos ao mercado e vamos traçar um perfil e vamos trazer 5, 6 opções mais viáveis para você, cliente, ou para o seu cliente, possivelmente, que a gente também trabalha em formato de parceria, que aí, essa é a temática que eu quero trazer aqui hoje para vocês, de buscar possibilidades para pessoas, né? Ou seja, para o investidor. Então, a gente definindo o que o cliente quer, qual o perfil, a gente vai para o mercado e busca algumas opções. Dentro dessas opções, eu já faço uma análise e falo para o cliente, ó, eu tenho esse imóvel aqui é comercial, esse imóvel aqui é residencial, esse imóvel aqui é uma fazenda, a gente já definiu isso. Então, a gente vai buscar, ó, eu quero um 2 quartos, 3 quartos, metragem, entendeu? Então, assim, a gente traça o perfil, vai para o mercado e busca. E aí, com a expertise, pelo menos aqui no Rio de Janeiro hoje, com 16 anos de mercado, eu consigo mais ou menos traçar ali o valor real, o valor de mercado daquele imóvel. Então, você fala para mim, olha, eu quero um imóvel na Zona Norte de R$ 300.000. Você vai comprar esse imóvel aproximadamente por 150, R$ 160.000. Então, vai dar 20 a 30% de sinal e o saldo você faz um financiamento ou você faz um parcelamento. Já falei que existem diversas possibilidades.
Bom, definindo essa parte de precificação, a gente dá uma olhada, verifica, muitas vezes o valor da avaliação está disforme, está diferente do valor de mercado. Tá? Existe valor de mercado e existe valor de avaliação. Um negócio uma forma muito simples de identificar isso é o seguinte: às vezes você vê uma pessoa que tem um imóvel no lugar que é relativamente bom, ou não importa, a pessoa tem um imóvel qualquer, e aquele imóvel você tem uma noção de que aquele imóvel, um exemplo, vale, só um exemplo, tá? Vale R$ 200 mil. E a pessoa pede 300, 280. Não é o preço de mercado, é um preço que a pessoa acha que vale, é um preço que alguém avaliou para ela. Entendeu? Muitos corretores fazem isso. Eles avaliam o imóvel um pouco acima para que o cliente ele tenha uma sensação de que o imóvel está sendo valorizado, né? É uma prática, infelizmente, ruim no mercado, pelo menos que eu via nessa época de atuação. Então, a gente faz uma avaliação, uma leitura, uma análise do valor de mercado do imóvel para que o cliente consiga fazer um investimento com tranquilidade, com uma intenção interessante. Bom, feita essa avaliação do valor de mercado e o valor que está vindo do imóvel, a gente traça uma estratégia. Qual que é a estratégia? Helder, quanto que eu vou ter de gasto posterior a essa compra? E aí você tem alguns outros valores que você tem que pagar também em relação a isso. Hoje está pacificado no STF que você, se for imóvel tanto judicial quanto extrajudicial, na Prefeitura do Rio, pelo menos, você consegue fazer a arrematação desse imóvel e pagar o ITBI, registro, cartório, toda a documentação, toda aquela papelada que vocês sabem como é que funciona, você consegue pagar sobre o valor da arrematação e não sobre o valor ou venal ou o valor de mercado do imóvel, porque antigamente era assim, se você compra um imóvel, vai à prefeitura, faz o registro do imóvel e quando você vai fazer a documentação ITBI, eles arbitram o valor do imóvel e você pagava o ITBI, as custas, sobre o valor do imóvel. Então, tem essa questão de da gente fazer essa análise. Então, assim, é uma possibilidade muito boa. Se você compra um imóvel de 400 mil por 200, você vai pagar 50%, teoricamente, abaixo do valor, né, de ITBI de custas. Então, isso é uma parte muito importante. Bom, o próximo passo disso tudo, a gente faz uma análise antes de entregar para o cliente efetivamente o imóvel, a gente faz uma análise desse imóvel. A gente faz uma leitura digital, a gente faz uma análise, entende por que que o imóvel está indo a leilão, por que que o imóvel, se tem dívidas externas, se tem outro processo, se tem alguma outra coisa que possa trazer algum tipo de perda financeira, de prejuízo financeiro para o nosso cliente. E ganhar tempo também, porque tempo é dinheiro e não adianta a gente ficar com um processo debaixo do braço parado aqui e ninguém fazer dinheiro. Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é olhar um processo e entender aquilo ali é viável, é legal, dá para o cliente poder arrematar sem que o cliente tenha um processo, uma dor de cabeça lá. Como que a gente faz isso? A gente olha o processo, sabe que se o cliente vai ficar ali enchendo a paciência do juiz ali, fazendo petições desnecessárias para poder ganhar tempo, entendeu? E aí a gente faz essa leitura, vê se o imóvel está vazio, se não está. No 90% das vezes, 99% das vezes, na verdade, os imóveis constam como ocupados e a gente faz, às vezes, uma varredura, faz uma análise, manda alguém lá no imóvel para poder fazer essa verificação e para poder saber. Então, assim, muitas vezes eu já rematei muitos imóveis, constava como ocupado, eu passava lá, mandava alguém lá, tinha gente, e no dia que a gente ia fazer a emissão na posse, o imóvel estava vazio. O síndico ou um administrador, alguém falava, não, cara, a pessoa fez uma mudança aí, saiu, deixou o imóvel vazio. Então, assim, hoje existe uma atualização do CPC e a gente tem ferramentas, a gente consegue dar celeridade. Todo mundo conhece uma história de que alguém no passado, ou alguém próximo a você, comprou um imóvel e demorou anos, demorou muito tempo para poder fazer a desocupação. Hoje, da forma correta, você consegue fazer uma desocupação em tempo viável, né? Então, assim, análise digital é identificar a oportunidade que você quer, traçar esse perfil. E o segundo ponto, análise digital. Isso é muito importante, tá? Para que a gente consiga dar celeridade e segurança na arrematação aqui junto do cliente com o nosso corpo jurídico. Você imagina, às vezes você vai comprar um imóvel e aí o imóvel vale 200 mil, você vai comprar ele por 100, mas tem 50 mil de dívida. Mas as custas que você tem que ter acaba não valendo a pena, entende? Então, só para poder fechar, era sobre a questão da análise do edital, é isso, que assim, eu acho que é o ponto-chave, a parte mais importante que a gente tem que ter
sobre isso. Análise jurídica. Certidões têm que ser tiradas, você tem que fazer levantamento sobre quem está morando efetivamente no imóvel, você tem que saber se buscar contratos, questão de entender a questão da boa-fé de quem está morando no imóvel, caso não seja o proprietário, a pessoa que se refere à matrícula, com a matrícula atualizada, né, uma certidão de inteiro teor, de ônus reais de inteiro teor, a gente consegue fazer levantamento de quem está, de toda a atualização do processo. Então, isso facilita bastante para a gente essa questão. Sobre precificação e viabilidade financeira, eu já falei sobre essas questões, né? E vou falar um pouco também sobre as modalidades que a gente tem, que eu falei com uma pincelada no início. Vamos supor, alguns bancos, eles têm o que se chama de venda direta, tá? Existe uma coisa chamada venda direta. Às vezes o imóvel vai ao leilão uma vez, duas vezes, passa primeira e segunda praça. Eu vou te falar um pouco sobre essa questão da primeira e segunda praça, porque muita gente não entende. Por que que o imóvel vem tão barato no leilão? Né? Por que que ele vem tão barato no leilão? Porque existe um valor de avaliação, a regra máxima é essa. Existem variações que eu não vou falar aqui porque não cabe em relação ao tempo. Mas a regra máxima é, o imóvel que vale 400 mil, ele vem na primeira praça a 400 mil, e na segunda praça ele vem a 200 mil. Tá? Porque existe uma lei que define que para o cliente, cliente não, para a pessoa poder pagar a dívida que ela tem, vamos dizer que seja uma dívida trabalhista. O empresário tem a dívida trabalhista e aí ele demite a pessoa, uma pessoa, um grupo, seja lá quem for, não consegue arcar, não consegue pagar todo aquele valor. E aí o juiz, na ação lá, ele determina o pagamento e a apreensão dos bens. E aí esses bens, seja ele um automóvel, seja ele uma moto, seja ele a empresa, efetivamente, seja o que for, ele vai a leilão 50% abaixo e a pessoa ainda vai arcar com custas, com advogado, custas do processo, custas do advogado, seja lá o que for, ele ainda vai ter todos os custos. Então, o imóvel que vale 400 mil, ele vai a 200, e fora isso, esses 200 mil, ele ainda vai ter os custos de leiloeiro, vai ter um monte de outras coisas que estão envolvidas nisso. Tá bom? Então, venda direta é um imóvel que, dependendo do perfil do imóvel, e se o cliente quiser, eu pego o cliente hoje e em 4 horas, apenas 4 horas, eu consigo fazer uma arrematação de um imóvel desses. Pessoal, é fantástico o negócio. Tem imóveis que ele vai vir daqui a 1, 2, 3 meses. Tem imóveis que ele só libera para poder fazer o lance daqui a alguns meses, realmente. Mas tem imóveis que você consegue, para fazer investimento e alavancagem, com 4 horas você consegue arrematar um imóvel. Tá? Então, assim, realmente um negócio bem interessante. Existe a possibilidade, tá, de você fazer de duas formas uma arrematação, né? A arrematação, efetivamente, ela se dá quando você faz o processo inteiro, todo esse processo que eu estou explicando para vocês, e, posteriormente a isso, você faz o registro da matrícula do imóvel em seu nome. Tá? Existe uma máxima no Brasil hoje em relação a imóveis, em tudo, né, que fala o seguinte, ó, vale o que está escrito. Né, todo mundo já escutou essa frase, ó, vale o que está escrito. Por quê? Porque se está registrado no cartório, né, entende-se, tá? Em muitos casos, na maioria esmagadora dos cartórios, é claro que é assim, existem as suas exceções, mas entende-se que vale o que está escrito. Se está escrito, é porque realmente está registrado o imóvel no seu nome, você tem o título, a propriedade do imóvel. E aí, posteriormente, tem a posse, tá? E existe uma diferença entre propriedade e posse. Propriedade é quando você tem o imóvel no seu nome, né? Tá ali matrícula registrada no seu nome, ou seja lá de quem for, e a posse, você pode ter esse imóvel alugado, você pode ter esse imóvel invadido, por exemplo, imóvel comercial, uma fazenda, ela pode ser invadida e você não tem a posse daquela outra pessoa, uma terceira pessoa, ou um grupo, ela vai requerer a posse daquele imóvel, a propriedade daquele imóvel. Então, dependendo do formato, a gente consegue fazer, são várias ações diferentes que podem ser feitas, né? E a gente consegue fazer a busca dessa posse novamente. Então, com o imóvel registrado em nome da pessoa, a gente parte para a parte mais simples, que é fazer a desocupação do imóvel. Né? A gente vai lá, faz a solicitação ao juiz, caso necessário, e faz a desocupação. Tá? Só que dentro disso tudo, agora eu vou deixar um pouco aberto para vocês também, vou falar um pouco sobre uma outra questão. Dentro disso tudo, a gente consegue, não precisa efetivamente participar do pleito.
né? Existem formas que a gente consegue fazer para você conseguir antecipar ou buscar formas de você fazer essa arrematação, né? De uma forma mais rápida, mais célere. Então, era isso, muito sobre isso que eu queria falar com vocês também hoje. Dentro de tudo que eu falei até aqui agora, eu queria saber, deixar aberto aí para a gente trocar uma ideia, fazer algumas perguntas. Posso fazer isso, Demetrios? Deixar aberto para o pessoal fazer alguma pergunta mais específica. Pode, pode. E aí depois eu termino com um pouco mais de informação numa outra, no outro formato aqui. Queria deixar aberto aqui se alguém quiser perguntar alguma coisa, senão a Tá, gente avança. deixa eu fazer uma pergunta. Você Claro. falou sobre algumas coisas técnicas. Você falou sobre registro de marca, matrícula, custas, primeira e segunda praça, varredura de análise. E você falou muito a frase a gente consegue. A gente quem? Você está falando de você, o teu escritório, oferecer o serviço de arremate para a gente que está assistindo? Ou você está falando que você pode ensinar a gente, eu, a vender e trabalhar com imóveis? Me fala qual dos dois, porque senão você vai me confundir. Perfeito. A gente, nós temos, na nossa empresa, nós temos a gente presta serviço e a gente ensina a fazer esse trabalho. A gente ensina você, a gente consegue ensinar você, tá? A doutora Paula e a Network, a gente ensina você a transformar essas informações em dinheiro. Eu acho que isso é o mais Ah, tá. importante. Tá, então a tua conversa. Então me fala qual das duas é a tua conversa hoje, porque ou eu vou achar, eu tô falando de boa, Sim, ou eu perfeito, vou perfeito. entender, pelo meu entendimento, ou eu vou entender que você está fazendo um pitch sobre o teu escritório, ou eu vou entender que você está fazendo um pitch da tua mentoria, do teu trabalho, do teu ensinamento. Qual dos dois é? Porque eu vou me confundir. Eu queria aprender a parte da mentoria. Eu não vou comprar um imóvel amanhã, mas eu queria saber a parte da mentoria. Perfeito. O mais pro final da conversa era essa parte que eu iria falar sobre isso. Assim, Desculpa se eu me antecipei a tua. não, perfeito, não, Mas perfeito, eu fui ficando na tá dúvida, eu aberto fui para anotando isso. algumas coisas e eu fui me perdendo. Eu falei, não, Tá, peraí, tá muito complicado isso. Varredura de análise, cara, acabou comigo. Eu sou péssimo em finanças, então me fala minha língua. perfeito. Então, assim, Desculpa, eu eu ensino. posso ser o único aqui, mas me Não, mas ajuda. assim, não tem como eu chegar e trazer também a informação de uma forma, assim, muito simplificada, porque vai parecer um charlatanismo, assim, eu entendo esse Sim, perfil. não, Mas eu eu acho preciso. legal. Só, mas eu acabei me antecipando e querendo saber qual dos dois temas Não, mas era. Era você é falando do teu importante. escritório ou você falando da tua mentoria? Perfeito. Bom, nós ensinamos, né, assim, eu mostrei tudo isso que a gente faz, toda a expertise, 16 anos de mercado, e nós ensinamos a pessoa a fazer isso. Eu preciso ser advogado, preciso ser expert, preciso fazer isso. Não, não precisa. Você tem o suporte do escritório para poder fazer isso, caso seja necessário, e você consegue fazer isso. Nós estamos lançando um aplicativo, né, e esse aplicativo ele tem bastante informação, a gente vai trazer algumas opções ali, a gente está estruturando esse aplicativo para poder trazer a parte dos imóveis efetivamente, né? A gente vai colocar inicialmente algumas oportunidades, mas a gente vai colocar a funcionalidade de colocar o acesso a grande parte dos imóveis que estão disponíveis hoje. Tá? Com o aplicativo, com um acesso que eu tenho hoje aqui, qualquer pessoa que chegar para mim ou para vocês nesse formato e falar para mim, poxa, eu quero um imóvel, sei lá, no Mato Grosso, no Paraná, qualquer lugar. Em 1 minuto, eu trago as 30 melhores opções dentro do perfil que a pessoa quer. Tá? Então, a gente tem essa celeridade, dá essa celeridade para vocês. Toda a estrutura a gente consegue trazer para vocês. Só 1 minuto, ô, Timóteo. A gente consegue levantar essa estrutura para vocês, a gente tem esse acesso e a gente ensina isso para vocês, tá bom? Como transformar essas informações em grana num relativamente curto período. Pois não? Qual o investimento mínimo para aquisição de um imóvel em leilão? Bom, investimento mínimo, assim, é proporcional ao valor que você tá buscando, está pleiteando um imóvel. Se você quer comprar um imóvel à vista, existem imóveis, já mostrei aqui, às vezes a Caixa dá uma loucura aqui, vende imóvel, já vi de R$ 10.000. É, Caramba, a- Oi? caramba, 10 mil É, reais.
A partir de R$ 10.000. É um lugar simples, é um lugar mais simples, mais pobre, mas existe, né? E até o céu é o limite, literalmente. A gente já arrematou imóvel aqui de 12 milhões e existem possibilidades de imóveis aqui de 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões de reais. Então, o investimento mínimo, ô Timóteo, ele tá relacionado ao valor da sua busca, né? Você tem o custo mínimo de 30% do valor do imóvel para pagamento à vista, caso seja financiamento, mas existe também, a Caixa já tem propostas a partir de 5% do valor de um imóvel fazendo um financiamento bancário. Você consegue comprar um imóvel a partir de 5%, sinal. Perfeito? Então, assim, vamos falar um pouco mais sobre essa questão da parte de como ensinar, né? Assim, do que fazer. Os imóveis em leilão, sobre a questão que a gente estava falando inicialmente e sobre o tema, que é trazer fazer com que o investidor compre o imóvel antes, às vezes, do leilão. Existem acessos, existem bancos, existem lugares corretos, certos, para a gente poder fazer essa busca e você fazer de uma forma dentro, como diz o jargão, dentro das quatro linhas, da forma correta de você fazer essa arrematação para que isso diminua prejuízos financeiros para você. Você consegue fazer uma arrematação antes desse imóvel ser leiloado no processo judicial, antes desse imóvel ir para um pleito extrajudicial. Então, tudo isso a gente consegue transformar em informação, essa informação, na verdade, em dinheiro, tá? Como que a gente faz isso? Traz o cliente, faz essa análise e coloca isso na mesa. Se o pessoal, assim, a hora que o pessoal quiser entender, assim, vocês, eu tenho interesse em ou investir ou em trabalhar com isso, fazer a captação. Vamos conversar, vamos bater um papo. Eu falo para vocês, a gente marca uma reunião, eu assim como essa palestra de hoje aqui, eu falo um pouco também no particular com vocês sobre isso gratuitamente, não tem problema nenhum, e a gente define o que pode ser feito a partir daí. A gente faz análise sobre isso. Depois eu quero estabilizar, assim, eu quero trazer isso aqui para dentro da minha prateleira, esse serviço para dentro da minha prateleira. Eu te ensino como fazer isso, ponho a assessoria a serviço de vocês também, de uma forma diferenciada, é claro, e a gente consegue avançar nesse formato. Então você tem uma mentoria Sim, embalada para ensinar a ser um corretor. Como é que chama isso? sim, não é o corretor. O corretor é a venda de um imóvel fora Falei o nome Não, errado. não tem problema. É porque Qual é o cargo as certo? pessoas não têm esse know-how, as pessoas não têm esse entendimento. Eu entendo isso Ou chama de perfeitamente. corretor ou chama de leiloeiro, né? E não é nenhuma das E duas não é nenhum funções. dos dois. Não é nenhum dos dois. Nós somos uma assessoria jurídica especializada em arrematação de imóveis em leilão e hoje o Elder Fleet faz uma mentoria a respeito disso, trazendo todo o network, todo o contato, tudo que eu aprendi e desenvolvi em 16 anos de profissão, o aplicativo, tudo isso para a pessoa que quiser entrar, conhecer, mergulhar no mercado de imóveis de leilão. E ele A se pessoa não torna o precisa. quê? Ele se Ele se torna um torna assessor de ele se arremates. pode ser isso, pode ser isso. Uma pessoa, o nome, uma nomenclatura, não existe uma nomenclatura. Ele pode ser um vendedor de imóveis, por exemplo, que não é um corretor. O corretor, ele tem uma função muito mais minuciosa, né? Tem que fazer análise da documentação, mesmo não sendo jurídico, ele tem que ter uma ônus reais da documentação do imóvel, ele tem que avaliar um imóvel. E nesse caso aqui, a assessoria a gente já entrega tudo embalado. Existem ferramentas que a gente consegue fazer uma análise técnica, que eu ensino também na mentoria para fazer a avaliação do imóvel, para a pessoa poder ter essa noção. E olha, como é que eu sei o valor do imóvel de Copacabana que está sendo vendido? Existe uma ferramenta para isso, existem técnicas para isso, né? Existem técnicas e ferramentas. Mas aí, como corretor, eu ensino também a pessoa a fazer isso. É uma planilha, eu coloco uma planilha, a pessoa entra, coloca os dados, e a pessoa tem ali a precificação de tudo, valor, tudo isso tá formatado ali. Normalmente a gente faz essa mentoria aqui em 7 encontros, né? A gente vai assessorando, pego na mão da pessoa, a pessoa vai até a arrematação do primeiro imóvel dela sozinha. Você pode arrematar imóvel sozinho e sem precisar de um corpo jurídico igual a gente tem aqui, tá, gente?
Pô, que legal. Você consegue fazer Depois uma eu vou te chamar arrematação. para você me explicar melhor. Claro, bom, perfeitamente. A gente está aqui para isso. Então, assim, a pessoa consegue, eu consigo fazer uma arrematação de imóvel sozinho? Consegue. A pessoa consegue fazer hoje uma arrematação sozinha, consegue fazer uma emissão na posse, a gente vai dar todos os caminhos para que você consiga transformar essas informações em dinheiro, pessoal. Essa é a minha proposta, essa é o que eu queria falar para vocês. Não tem tempo hábil para a gente poder falar muito sobre isso também, mas assim, o que a gente tem de acesso aqui, que a gente pode falar e trazer para você, está aqui, está disponível. Mais Tá, alguma pergunta? Eu queria deixar minha aberto aí última para. pergunta já sendo a primeira da parte de perguntas. Qual é a possibilidade de ganho que eu posso ter trabalhando como um assessor de arremate? Demetrios, assim, cara, a venda, para quem trabalha com vendas, o pessoal sabe, cara, assim, não tem limite. Você pode fazer 5 arrematações de imóveis econômicos no mês, ou você pode fazer uma arrematação em um ano, que essa arrematação pode pagar suas contas por mais de um ano. Então, assim, não existe um valor mínimo, não existe eu aprendi isso na corretagem. O que a gente ganha, a gente previsiona para os próximos 12 meses. Eu sou assim, eu não tenho um negócio recorrente, né? Porque o meu foco é mais assim como network, o meu foco é um pouco mais o alto padrão. Mas assim, o econômico, onde eu comecei efetivamente, né? O econômico, eu comecei em 2010 vendendo imóveis de 80, 90 mil reais. E então tudo e isso é renda recorrente, né? Então, o que eu faço hoje é fazer, eu mantenho uma galera trabalhando esse imóvel econômico, né, em paralelo comigo, uma galera que já passou por uma mentoria assim comigo, e eu, Helder, foco no imóvel de alto padrão. Helder, quanto é que eu consigo ganhar? Depende do que você fizer. Quanto mais foco, quanto mais mergulho, quanto mais desenvolvimento, entendeu? Você pode cobrar, por exemplo, pela assessoria de 5 a 10%. Tem gente aqui que já cobra 12, 15% do valor do imóvel. Então, assim, eu, Helder, hoje não trabalho por menos de 10 mil reais por serviço feito para cliente. Perfeito, perfeito. Legal. Deixa eu abrir para Maravilha. perguntas, senão vou monopolizar aqui todo mundo. Tranquilo. Parabéns pela palestra, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Helder, parabéns. Vamos fazer nossa foto? Ah, Muito obrigado, Helder, pela moderação, pela palestra. Muito bom, acredito que ajudou bastante aqui o pessoal. E agora nós vamos para o momento de perguntas e respostas, né, dúvidas, exclusiva aqui para quem está ao vivo na sala do Zoom. Aí, para você que nos acompanha no YouTube, quer ter esse momento de, digamos assim, mini mentoria, é só participar nas próximas segundas-feiras, às 7h30 da manhã. E não esqueça de seguir o nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com aquele empreendedor que você queira também que saiba desse assunto e também trazer para esse grupo de network bem, bem seleto. Para você que nos acompanha no YouTube, tenham todos uma excelente semana.